Olá pessoal, tudo bem? Estamos voltando com as nossas aulas e pessoal, eu acho o momento bastante propício para a gente focar nas questões teóricas da música. Então, partindo do, do básico, né, da produção do som. Então, para existir som, nós precisamos de vibração, né? As vibrações de um corpo sonoro depois estimulado. Então, é, essas vibrações elas podem ser feitas em instrumento musical, elas podem ser feitas em qualquer objeto, né? O som ele pode ser musical ou não, né? E no caso, eu tenho um exemplo aqui em caso de um violão. Se eu puxar a corda do violão e soltar, esse estímulo produz um som. Esse som é um som musical, né? Mas eu poderia estar batendo em qualquer objeto, né? Por exemplo, um ruído qualquer, mas ele não deixa de ser um som, né? Um ruído também é som. E essas vibrações, como que nós escutamos esse som, né? Então, assim, precisa de um estímulo e também precisa de uma forma, né, de transmissão. Por onde esse som caminha, por onde essa produção desse estímulo caminha até chegar ao nosso ouvido, né? Então, essas vibrações são transmitidas ao ar sob forma do que conhecemos como ondas sonoras. E só podem ser vistas a olho nu em objetos flexíveis, como o exemplo que eu dei para vocês, a corda de um violão, né? Então, aí aqui, o que é vibração? É um movimento completo de vai e vem realizado pelas moléculas do objeto sonoro, originando o som. Então isso fica bem claro que é a vibração pela corda de um violão, né? Então, isso seria o movimento de vai e vem, né? Esse seria o estímulo da vibração, né? Aí frequência é o número de vibrações por segundo, medido em hertz. Ah, por que a gente tem que falar de frequência das vibrações? Porque dependendo da velocidade dessa frequência, o som ele fica mais agudo ou mais grave, tá? Nós vamos chegar lá. E essa velocidade, né, dessas vibrações, elas são medidas nessa unidade chamada hertz, tá? Então aqui, quanto maior a frequência, né, maior mais rápida essa vibração, mais agudo é o som. Fica aqui uma parte que eu acho importante a gente saber, né? O limite da audição do ser humano é aproximadamente de 20 Hz a 20 mil Hz. Então, assim, é uma margem gigantesca de sons que o nosso ouvido consegue captar, né? Aí aqui, quando as vibrações são irregulares, temos o ruído. As vibrações regulares produzem um som musical. Então é isso que eu falei, a diferença entre um ruído e um som musical são as vibrações, né? Então aqui é uma tabelinha só falando do infrassom, que é o som abaixo da margem que a gente consegue escutar, então é um som que a gente não escuta. A margem de som que nós escutamos, de 20 a 20 mil, e o ultrassom, que é de 20 mil a 25 mil Hz e sem limite, né? Tá, pessoal. Continuando.
Agora eu gostaria de falar das partes do som. O som ele é dividido em 4 partes. A primeira parte que nós iremos falar é a altura. A altura é a propriedade que nos permite distinguir os sons graves, intermediários e agudos. Como que são feitos esses sons? A partir daquela frequência de vibrações, né? Então, logicamente, a frequência de vibrações dos sons graves é bastante menor do que a dos sons agudos, tá? Só para vocês terem uma noção, eu vou tocar esse som aqui, ó, é uma nota Mi grave no violão. Ela tem mais ou menos 83 batimentos, 82 batimentos por segundo, aqueles hertz, né? E a corda Mi agudo do violão, se eu não me engano, ela está em torno de 300 a 300 e poucos batimentos por segundo. Então, assim, é uma diferença bastante grande, né? Então, a primeira propriedade do som, né, é a altura, que é o que permite a gente distinguir se o som é grave, médio ou agudo. Outra propriedade do som é a duração. É a propriedade que trata do tempo de produção do som, durando mais ou menos tempo. Então, se o som é mais curto ou mais longo. Quando nós estamos falando de sons curtos ou longos, nós estamos falando da propriedade física do som, chamado duração. Intensidade é a propriedade que nos permite perceber sons fortes, médios ou fracos, dependendo da amplitude das vibrações. Então, assim, eu posso tocar a mesma nota de forma fraco, forte ou meio forte. Mas vai alterar a vibração? Não. O número de vibrações não. O que vai alterar é a amplitude. Então, assim, se eu bato na corda do violão de uma forma mais leve, né, mais cuidadosa, ele produz um som, né, mais baixinho, mais fraco, mas é o mesmo som quando eu toco a corda com um pouco mais de força. A diferença vai ser a diferença da intensidade, né? E a última propriedade do som é o timbre. Timbre é a propriedade que nos permite distinguir a origem dos sons, ainda que na mesma altura, com a mesma intensidade, porém executado por vozes ou instrumentos diferentes. Então, para simplificar, o que é o timbre? Então é justamente o que está falando aqui no livro. Mesmo que os dois instrumentos ou as duas pessoas cantem a mesma nota, na mesma intensidade, o que permite a gente distinguir a diferença, vamos dar o exemplo para nossas aulas, de uma nota do tocado na flauta e uma nota do tocado no saxofone, uma nota do real, né? É o timbre, né? É a construção do instrumento, é a forma de tocar, que é totalmente diferente. Então, isso mesmo de olhos fechados, vocês também conseguem distinguir. Isso é um saxofone, isso é uma flauta. Essa é a voz do Pablo. Essa é a voz de outra pessoa, porque o timbre da voz é diferente, né? Então, nós falamos das 4 propriedades do som. Aqui, pessoal, eu quero dar uma leve, né, pincelada na questão de notação musical.
né? Os sons musicais são representados por 7 notas, repetidas em sequência do grave para o agudo e vice-versa. As notas são do, ré, mi, fá, sol, lá, si, né? É usado a notação para cifras, né, instrumentos de cifras, ou quando nós vamos cifrar, ou quando a gente pega uma música, na música popular se usa muito cifragem, né, de harmonia, nós utilizamos essas letras, né, e cada letra representa uma nota. Então, o A é o Lá, o B Si, C Dó, D Ré, E Mi, F Fá e G Sol, tá? Então, quando vocês se depararem com uma partitura que tenha isso, se lembrem desse ensinamento, tá? E da onde foi tirado o nome, né? Do, ré, mi, fá, sol, lá, si. No mundo inteiro se fala, o nome das notas é o mesmo. E a questão histórica é interessante, vamos falar sobre ela. Um monge italiano chamado Guido d'Arezzo, que viveu entre os anos de 1995 a 1050, provavelmente com fins didáticos, retirou de um hino a São João as primeiras sílabas dos seus versos, visto que cada um deles iniciava-se por um tom imediatamente acima do anterior, facilitando a memorização dos sons. Eis o hino, né? Não sei falar latim, né? Mas é ut, ré, mi, fá, sol, lá e Sancti John's. Ut foi substituído mais tarde pelo dó. E o si só recebeu essa denominação em meados do século XVI, tá? Então é daí a origem do nome das 7 notas musicais. Então aqui são as figuras, né? Figuras de duração que nós utilizamos na nossa música. Semibreve, mínima, semínima, colcheia, semicolcheia, fusa e semifusa, né? Aqui é interessante, as notas podem ser compostas de 3 partes: cabeça, haste e o colchete para as notas que tem o colchete, né? Pessoal, atenção para essa parte: pentagrama. As notas são escritas em um pautado especial, com 5 linhas horizontais, 1, 2, 3, 4, 5 e 4 espaços, chamados de pentagrama. Do grego, penta igual a 5, grama igual a linha. Então, se formam 4 espaços entre as 5 linhas aqui. Importantíssimo isso, pessoal. Se lembrem que eu falo muito sobre isso. As linhas e os espaços do pentagrama são numerados de baixo para cima. Então, linha 1, 2, 3, 4, 5. Espaço 1, 2, 3 e 4. Observando o posicionamento das notas no pentagrama, temos a indicação da altura do som. Então, quanto mais para baixo aqui nessa base inferior aqui do pentagrama, mais grave é o som. À medida que as figuras musicais vão para a parte superior do pentagrama, o som é mais agudo. Linhas e espaços suplementares são aquelas linhas adicionadas acima ou abaixo do pentagrama para notas que vão além do espaço físico do pentagrama. Então, notas mais agudas e notas mais graves. Claves, pessoal. Nós utilizamos para os instrumentos de madeira, clarinete, flauta e saxofone, essa clave de sol. Ela é grafada na segunda linha, né? Então, na segunda linha
do pentagrama é o lugarzinho dela. Mas também temos a clave de Dó, que existem várias alturas de clave de Dó, e também a clave de Fá para instrumentos graves. A clave de Dó é usada para instrumentos intermediários, como a viola, tá? A viola clássica. Aí aqui é a evolução da grafia da clave de Sol, né? Clave de Dó, clave de Fá, né? A origem são as letras, né, que nós acabamos de ver, né? Pessoal, uma coisa que é importantíssima. Sem clave não há altura determinada de nota. Então não tem como eu dizer se a nota é Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si sem clave, tá? É a clave que vai determinar a posição das notas. Então aqui é uma relação entre as claves, clave de Sol para instrumentos agudos, clave de Dó, instrumentos intermediários, clave de Fá, instrumentos graves. Então é isso, pessoal. É uma introdução, né? Só para a gente relembrar algumas coisas que são básicas na música, né? E é isso. E daremos continuidade nas próximas aulas. Eu estarei enviando também o PDF para que vocês possam acompanhar junto com o vídeo, tá bom? Até a próxima aula, pessoal.